Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, o nosso espaço aqui na TV Câmara Bauru para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Aqui comigo na bancada do nosso estúdio, o vereador Fábio Manfrinato, do PP. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Lidiane, Glória, saudações a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui, podendo dividir um pouquinho o espaço nosso com vocês e trocar essas informações que são extremamente importantes para os nossos seguidores, né? Vereador, vários assuntos, né? Você tem trabalhado em várias ações agora nesse final de ano. Eu queria começar com uma delas que você trouxe na segunda-feira, discutiu, apresentou inclusive um vídeo na tribuna da Câmara falando sobre a situação de abandono em que se encontra o prédio da Vila Falcão, que já abrigou uma delegacia da Polícia Civil. Foi feita uma destinação para a SEBS desse imóvel, né? Para a construção de um núcleo de atendimento integrado, mas nesse momento nada está sendo feito. De que forma você tem acompanhado? Quais foram as conversas em cima da situação e da destinação desse imóvel? Olha, Lidiane, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que ali é um prédio que já foi um dia uma delegacia muito bem montada e que hoje ela serve, infelizmente, como até pichado em suas paredes, como pousada de nóia, né? Hotel de nóia, essas coisas. Porque, infelizmente, se transformou ali num lixo, num local que já tem uma periculosidade muito grande. Ali nós temos informações de que a criminalidade é grande ali naquela região, por parte de pessoas usuárias de droga também, que utilizam aquele prédio hoje para ficar fazendo o uso das drogas. E isso prejudica muito a população ali no entorno. Os moradores se sentem muito ameaçados, as pessoas não podem transitar depois de uma certa hora a pé naquele local, porque certamente corre o risco de ser assaltado. E então nós fomos até o local, isso é pedido de moradores já de muito tempo, né? Nós estamos convivendo com esse problema há bastante tempo já. E aí é um puxão de orelha não só para o Estado, mas também para o município. Nós sabemos que a causa ali é um prédio do Estado, mas que foi cedido ao município, porém com uma finalidade que a Secretaria ela não tem capacidade para tocar em frente isso. Esse núcleo, esse NAI que ofereceram para a Secretaria do Bem-Estar Social não compete, não tem condições da Secretaria do Bem-Estar dar sequência. Porque seria ali para adolescentes infratores. E, na verdade, o que foi até levantado e o próprio secretário Carlos ele trouxe à tona a necessidade de um CRAS. E aí sim, a Secretaria Municipal ela atenderia perfeitamente a região através de um CRAS, uma assistência social naquele local. E até agora, nada de um retorno, de uma resolução aí por parte do Estado. Mas a gente entende também que o município deve estar mais presente ali nessa situação e buscar os meios para que essa negociação tenha um desfecho o mais rápido possível, né? Eu cheguei até a dizer na tribuna que hoje, fazendo parte do Partido Progressista, eu tenho lá na bancada na Assembleia Legislativa o deputado estadual reeleito, o delegado Olim, que ele é muito próximo das questões da Polícia Civil, ou seja, nós temos aí uma porta aberta para tentar uma solução mais rápida e é isso que eu vou oferecer ao Executivo, vou oferecer isso ao prefeito, esse apoio, para que nós possamos fazer esse contato e alguma coisa seja feita naquele prédio, que é uma judiação. É um prédio que antigamente todo completo, né, todo pronto para um funcionamento. Hoje, ele é só um esqueleto. Já furtaram tudo que tinha naquele prédio. Só ficaram as paredes e o teto com vazamento de água por conta de telhas quebradas. E isso se transformou mesmo num local ali de muito perigo para a região. Até porque se o prédio do Estado e houve essa concessão para o município, a responsabilidade hoje passa a ser da Prefeitura. Claro, a Prefeitura ela tem sim que tomar pé da situação e ser mais eficaz nessa mudança de destinação, seja ele de um NAI para um CRAS.
Eu quero aproveitar um outro assunto quente da semana aqui dentro da Câmara, vereador, que foi a audiência pública que discutiu a regulamentação do transporte por aplicativo na cidade. Dentre outros pontos levantados, foi discutida uma denúncia de alguns usuários, de algumas pessoas com deficiência, que já acionaram motoristas do transporte e tiveram dificuldades, né? A denúncia é que houve recusa nesse serviço aí para essas pessoas com deficiência, passageiros que são cadeirantes. Esse é um problema grande e se configura um crime. Claro, claro. Esse é um assunto que nós estamos discutindo através até mesmo da Comissão de Transportes da nossa casa, a qual eu sou membro. E com certeza essa audiência pública foi um primeiro diálogo para se tratar uma regulamentação, não é? Onde teremos aí os direitos e deveres de cada um deles. Nós tivemos um embate aí entre taxistas e Uber, que os representantes do transporte por aplicativo. Eu quero deixar bem registrado que eu sou totalmente a favor do transporte por aplicativo. Fora da cidade, até mesmo aqui em Bauru, eu uso muitas vezes, né, em qualquer viagem que eu faço, que eu preciso de um transporte, eu aciono por aplicativo, nunca tive problemas. Agora, essa questão que foi levantada de recusa devido à pessoa ser uma pessoa com deficiência, isso é crime mesmo. Isso nós vamos até assinar uma emenda dentro do projeto, dando essa segurança também para a pessoa com deficiência, mas isso trata-se de um crime. Se a pessoa for negado isso à pessoa com deficiência por conta da deficiência da pessoa, boletim de ocorrência na hora. E eu tenho certeza que esse motorista, seja ele qual for a bandeira do transporte por aplicativo, ele vai perder o seu direito aí de uso. Então, não tem o que pensar. Caso haja um problema como esse, é um boletim de ocorrência que deve ser feito na hora. Pegue os dados desse motorista, pegue a placa do veículo e faça um boletim de ocorrência. Agora, foi levantado também a questão do táxi acessível e, aliás, nós tivemos um depoimento maravilhoso da vereadora Chiara também, onde ela citou o uso do táxi acessível na cidade pelo pai dela na época em que ele precisou muito, e o quanto foi importante e o quanto eu fico orgulhoso de hoje as pessoas estarem reconhecendo a importância desse transporte, que eu, em momento algum, eu duvidei. Tanto que na época que eu batalhei muito para que isso acontecesse em Bauru, eu tive o próprio sindicato dos taxistas, eles ficaram muito contra esse posicionamento meu, né? Hoje eles dizem que são a favor, talvez por eles terem entendido a importância, né? Mas na época eu sofri uma pressão muito grande por parte do sindicato para que isso não acontecesse. Nós batalhamos, mostramos a importância e hoje está aí na prática. Hoje nós temos uma porcentagem, porque o táxi, ele é sim gerenciado aí por um setor da prefeitura, tem uma concessão, ou seja, fica muito mais tranquilo fazer esse tipo de serviço acessível. A pessoa ela já vai comprar um veículo, tem isenção, o taxista, ele tem isenção dos impostos. Aí levantaram a situação também, por que não não ser um Uber acessível? Eu concordo plenamente, sou também muito a favor, mas eu sou a favor também que eles atinjam um patamar como os taxistas atingiram, de ter as isenções na compra dos seus veículos zero. Assim como tem o taxista, assim como tem a pessoa com deficiência, que tem a isenção total do IPI, do ICMS, a pessoa com deficiência também tem a isenção do IPVA, uma vez do IOF, se houver a necessidade de um financiamento. Agora, esse incentivo, ele tem que ser dado, claro, pelo poder público, mas isso não é de prerrogativa do município? Dá para ser contemplado por meio de uma lei municipal? Não, é de prerrogativa do Estado? Como funciona? Não tem como, são impostos estaduais, Sim. Então não tem como. Isso daí tem que ter uma lei, como foi feito essa lei de incentivo aos taxistas. Quem sabe eles consigam o transporte por aplicativo, chegue um momento que eles também consigam, né? Mas ainda é uma situação muito diferente uma da outra.
né? Eles têm o mesmo objetivo aí, mas a situação de compra de veículo é muito diferente. Ou seja, está caminhando a regulamentação e essa regulamentação ela está prevendo o quê? Em primeiro lugar, a segurança, tanto do cliente, do usuário do transporte por aplicativo, como a segurança também do motorista. Aqui a gente tem que ter esse cuidado, né? Ter esse zelo, já que nós estamos dando essa oportunidade, essa condição de trabalho. Mais uma coisa, mais uma vez dizendo, né? Gerando empregos também, porque muitas pessoas que não podem optar pelo táxi, porque é a realidade, o táxi ele tem um valor acima do transporte por aplicativo. Então o transporte por aplicativo ele está também atendendo uma fatia de pessoas que não tem condição de pagar um valor tão alto, mas que hoje tem condição de usar aí um transporte por aplicativo. Modernidade, nós estamos numa era digital e é claro que todos têm que acompanhar essa evolução. Bom, ainda falando sobre acessibilidade, mas agora trazendo aqui a cultura, o lazer, né? Você também está engajado solicitando para que a prefeitura cumpra com uma lei federal que determina um mínimo de 5% de brinquedos adaptados para crianças com deficiência nos parques da cidade. É um projeto, eu queria até que você contasse um pouquinho aí qual que é o objetivo dele, em que parâmetros ele pretende trabalhar, que é o LIA, Lazer, Inclusão e Acessibilidade. Isso. O LIA é uma situação e a lei federal dos 5% é outra situação. Sim. Essa nós já estamos cobrando há bastante tempo. Recentemente estive no gabinete do prefeito, fizemos lá uma conversa e nós estamos tendo um encaminhamento disso para que se cumpra uma lei federal, né? A cidade ela deve oferecer aí pelo menos 5% da área de lazer adaptada para pessoas que tenham algum tipo de deficiência e que possam interagir. E, mais uma vez, mostrando aí a inclusão em todos os setores, né? A LIA, que é Lazer, Inclusão e Acessibilidade, ela já é um grupo, são mulheres que estão encabeçando, são mães de pessoas com deficiência que estão encabeçando esse projeto que vem lá de Curitiba, um projeto sensacional e que muito em breve nós teremos em Bauru praticamente um piquenique, né? um lazer oferecido aí por essa união de mães, onde as mães de crianças com deficiência estarão todas unidas ali, mostrando que existe sim a possibilidade de inserção, que existe sim o dever da cidade de estar preparado para isso e que deve existir espaço para que elas possam dividir aí entre crianças que não tenham nenhum tipo de deficiência. Então, são duas situações, nós estamos amparando essas duas situações, né? Tanto as mães que estão aí caminhando bravamente por um assunto maravilhoso que é a inclusão, quanto a lei federal que já passou da hora de Bauru estar adequado a isso. Temos aí até um comprometimento do prefeito, onde ele já colocou para ser feito o orçamento desses equipamentos e com certeza ano que vem, no primeiro semestre, nós já teremos esses equipamentos montados em alguns setores da cidade. Então, são conquistas, é uma evolução, né, de pensamento, ações que devem ser cobradas, ações simples às vezes, muito cobrada, mas que demoram um pouco dentro do setor público para acontecer. Porém, nós vamos conquistando aí tempo a tempo. E só abrindo um parênteses também, nessa parte cultural da nossa cidade, já houve também uma tratativa aí com o secretário da Cultura e nós estamos elaborando um projeto de lei a partir da Câmara Municipal, baseado um pouco numa lei que já foi aprovada aqui, de adoção de espaços esportivos por empresários. Nós vamos fazer algo parecido na parte cultural, ou seja, nós vamos criar um projeto de lei aqui para que empresários também possam adotar músicos da nossa cidade. Ou seja, é uma parceria aí da prefeitura
oferecendo um espaço, por exemplo, vamos dar mais um exemplo aqui, a concha acústica. Muito pouco utilizada na nossa cidade. Falar muito pouco utilizada é muito ruim, né? Nós deveríamos estar falando muito utilizada. E quem sabe isso vai acontecer daqui a um tempo? Antigamente nós tínhamos um projeto que toda sexta-feira, ou quinta, sexta, cada dia tinha lá o seu estilo de música. E nós temos, Bauru é um celeiro de grandes artistas. Nós temos artistas da música popular brasileira, do sertanejo, do rock and roll, ou seja, nós podemos aproveitar isso. E de que forma? Fazendo essa parceria com empresas. A empresa ela divulga a marca dela de uma forma muito positiva, porque ela está trazendo um lazer para a população, e essa população vai estar lendo ali a marca da empresa que está facilitando isso, e a prefeitura está abrindo esse caminho, está melhorando o espaço para que essas ações possam acontecer. Mais uma vez dizendo, ações simples que podem acontecer e que nós estamos agora providenciando um projeto de lei para que isso seja autorizado. É até uma iniciativa bem oportuna, né, vereador? Porque a gente teve a discussão em cima da lei orçamentária de 2019 aqui na Câmara, né? A fatia que vai ser destinada do orçamento para cada secretaria e as duas pastas que mais vão sofrer com corte de investimento no ano que vem são as pastas do esporte e da cultura. Infelizmente. Então, essa parceria com a iniciativa privada, ela acaba sendo um recurso, uma alternativa super importante. Necessário. Né, num momento como esse. Necessário. A gente fala tanto em parceria público e privado, né? A gente pode transformar isso daí numa ação muito simples. Você faz alguma coisa que beneficie o privado, como, por exemplo, uma divulgação muito boa, e o privado ajuda o público mantendo alguns shows, algumas apresentações. Isso nós estamos falando a nível de músicos, mas nós podemos estender isso para apresentações nos diversos setores aí da cultura, né? Aproveitando que a gente está reforçando a necessidade, então, de investir nessas áreas, eu queria retomar aquele assunto da Praça Paradesportiva. A gente sempre comenta aqui nas entrevistas. Exatamente. É um assunto recorrente na tribuna, porque foi um projeto sobre o qual você se debruçou muito na época, continua acompanhando a situação. E a praça, né, o espaço está implorando por uma reforma. O que é que precisa ser feito ali? O que é que pode ser melhorado? Qual é o feedback dos usuários da praça? Nós temos muitos pontos ali que devem sofrer uma melhoria. Eu já mostrei isso em vídeo, a própria TV Câmara já esteve no local realizando uma matéria muito boa a respeito das condições de uso da praça. Nós não podemos deixar, mais uma vez dizendo, que aquilo vá cada vez mais acumulando problemas, né? Foi uma conquista fantástica para a nossa cidade, se tornou um exemplo, se tornou um exemplo a ser seguido em todo o estado, né? Foi tema aí de encarte da Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência. Bauru foi citado em todo o estado por conta dessa realização. E nós não estamos conseguindo dar a manutenção devida. Nós, quando eu digo, é a parte do Poder Executivo que deve dar essa melhoria. Problemas como iluminação, problemas como a falta de algo muito simples como torneira, né? Porta do banheiro, isso tudo por conta de um furto, 3 furtos, na verdade, que ocorreram esse ano na Praça Paradesportiva, onde o bandido ele leva até a porta do banheiro, né? E acabou levando torneiras que não estavam ali para embelezar o sanitário, muito pelo contrário, tinha lá sua função específica de temporizador, de fácil manuseio pelas pessoas que têm a necessidade. Ou seja, ninguém pensa nisso, né? As pessoas pensaram, esses bandidos pensaram mais naquela necessidade deles ali do momento, em fazer o furto e deixar a população toda na mão. Pintura das quadras, uma pintura também especial, não é qualquer tipo de tinta que vai ali.
o entorno todo, né, o alambrado, algumas partes do alambrado deve sofrer ali uma manutenção, já estão soltando em algumas partes. Devido também ao mau uso de algumas pessoas, a praça paradesportiva ela tem um período de uso, ela tem regulamentação, né? Ela tem horário permitido para uso. E em alguns momentos que se encontra fechada, tem gente lá dentro. Por onde que eles entraram? Pulando portão, pulando alambrado, ou seja, a população tem que respeitar também, né? Existe momento para usar, existe momento que não pode usar, então tem que ser respeitado isso. Até bebedorzinho de água, uma hidratação, existe lá um ponto que o DAI colocou lá dentro, porém também nós precisamos daquele maior, que é o elétrico. Nós temos um lá, mas aquilo lá foi também uma aquisição por parte de empresas que doaram e hoje já está destruído um deles. Então precisa de manutenção contínua, senão a reforma vai ser muito mais cara e aí nós vamos entrar naquele velho problema de que não há verbas para poder ser feita uma reforma devida no local. Para que as pessoas possam ser melhor atendidas e também preservar a segurança desses usuários. Exato, né? Lidiane. A reclamação foi feita, foi refeita, foi registrada. Nós temos aí uma resposta do secretário de Esportes, que já esteve até aqui nesse estúdio para falar sobre o assunto, que até o final do ano nós teremos alguns reparos e algumas manutenções. Nós vamos esperar até o final do ano para ver qual vai ser a ação tomada. Mudando totalmente de assunto agora, eu quero aproveitar para falar sobre o projeto de lei das doulas, que é uma iniciativa sua, a autoria da matéria é do seu gabinete, que busca facilitar aí o parto de mulheres, né, autorizando a presença de doulas neste momento, junto às gestantes. Qual que é a importância dessas profissionais, na tua avaliação? Você recebeu essa demanda como reivindicação desse grupo de mulheres e como é que está a tramitação dessa matéria, dessa proposta aqui dentro da Câmara? É uma palavra apenas para exemplificar o projeto de doulas: humanizar. Eu tive um contato muito grande com um grupo de mulheres que já atuam nesse segmento, elas são doulas e me explicaram muito bem todo o procedimento, toda a função de uma doula, que foi para mim um aprendizado, porque até então eu não sabia qual era a função de uma doula. Eu aprendi com elas e elas pediram para que fosse feito um projeto de lei simplesmente que garanta a presença de uma delas, a qual acompanha a gestante durante toda a sua gestação. Ou seja, cria-se um elo, né? Cria-se um vínculo, uma amizade, um carinho muito grande da gestante com a doula e, acima de tudo, a confiança. Em momento algum, a doula vai querer agir no lugar de algum outro profissional. Ela nem pode intervir em qualquer ação que seja de uma enfermeira, de um médico. Mas ela tem que ter a formação na área da saúde ou não necessariamente? Não, ela não precisa da formação na área da saúde. Por quê? Porque o contato dela é um contato com a mãe, é um contato com a gestante. Ela vai estar ali do lado apenas posicionando a mãe de uma forma que ela não sinta dores, dando segurança para a mãe, além da segurança que o pai já ali também já transmite, o marido, né? A doula tem esse papel também. Ela tem esse papel de estar ali, dando esse auxílio e existe sim, até na prática, dizendo, né? Elas já me mostraram isso, muitos casos de que cesáreas deixaram de ser feitas, foram feitos os partos normais por conta desse acompanhamento de uma doula com a gestante, que ela ficou numa situação tão plena, tão tranquila, que ela conseguiu fazer o parto normal e não precisou da cesárea. Então, eu vejo como uma situação bastante importante aí para termos na nossa cidade. Muitos outros municípios já contam com essa lei. E as doulas, elas estão batalhando agora também, que há um projeto que está tramitando em Brasília,
para que seja uma profissão, né? E aí transforma a doula em uma profissão. E então esse não é o nosso foco aqui, o nosso foco é simplesmente dar a oportunidade de elas terem a condição de estar na sala de cirurgia. Ele está tramitando, ele parou na comissão, se não me engano, na comissão de saúde, onde a comissão vai chamar uma nova audiência pública para que outras pessoas sejam ouvidas aí também. Nós já tivemos uma audiência pública, né? Essas pessoas que solicitaram nesse momento não estiveram nessa primeira audiência, então as doulas entenderam perfeitamente que há necessidade de uma segunda discussão e assim será feita agora, já no início de 2019, para a gente dar sequência nesse assunto. Legal. Agora é voltar a falar de trânsito, né? Voltar a falar de transporte e trânsito aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Muito tem se discutido, né? O que norteia nessa obra de duplicação da rodovia Marechal Rondon, os bairros que vão ter os seus acessos melhorados aí para os moradores, a questão das rotatórias. E você traz um outro ponto de vista, que é a questão do pedestre. Sim. E o pedestre que se arrisca muitas vezes atravessando a rodovia Marechal Rondon em vários pontos da cidade. Você está priorizando aí uma atenção especial ali próximo ao Bauru Shopping, não é? Aquela região Isso. ali que tem a sua avenida principal, a Nações Unidas, cortada, atravessada pela rodovia Marechal Rondon. Uma passarela já resolve o problema? Dá para tentar pleitear isso, colocar nesse momento em que se pede a adição de outros dispositivos no projeto original para a concessionária que está realizando a obra, vereador? É assim, Lidiane, aí são dois pontos. Acredito que um pouco mais dificultoso esse da rodovia, Sim. no quilômetro 340, aqui logo próximo ali do pontilhão das Nações Unidas mesmo, tem uma travessia contrária àquela passarela de pedestre que já está mais próxima do posto policial, sentido contrário. Tem muita gente que se arrisca atravessando a rodovia ali, muita gente. Então ali é um caso que nós vamos sim tentar conversar com essas pessoas, com a concessionária responsável, e nós vamos tentar que isso seja feito naquele local. Agora, uma outra que eu vejo de extrema importância, e isso eu assumo a responsabilidade em ir para São Paulo e também a Brasília em busca dos nossos representantes, e não só São Paulo e Brasília, mas também nós vamos, não só deputados, mas nós vamos também atrás da nossa senadora eleita, grande amiga Mara Gabrilli, e nós vamos pedir esse apoio específico nessa região, próximo ao shopping, Bauru Shopping, entre o Bauru Shopping e a loja Avan. Ali também é um percurso muito perigoso, que muitas pessoas fazem diariamente. Quem passa por lá pode até perceber já uma erosão que foi feita no canteiro, devido até à passagem das pessoas por ali. Transformaram até numa escada ali, feita naturalmente, né? Para atravessar as duas pistas da Avenida Nações Unidas. Isso é muito perigoso. A ideia ali é também tentar uma verba para que seja implantado ali uma passarela que saia da marginal ali, que vai sentido o Bauru Shopping, próximo ali àquela concessionária Mantini, uma passarela que venha atender essa população, que vai dali até próximo ali da loja Avan. E isso vai facilitar muito esse deslocamento das pessoas ali. Já estamos correndo atrás de informações de o quanto pode, qual o orçamento disso, para que nós possamos elaborar aí um pedido um pedido de emenda, um pedido de verba para todos os setores, tanto estadual quanto federal, a Câmara dos Deputados e o Senado. Nós vamos correr atrás e vamos aí tentar uma melhoria para a população no quesito da mobilidade. E quando se fala em mobilidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no pedestre. Para evitar que as pessoas fiquem se arriscando, descendo aquela elevação ali, correndo no meio das Nações Unidas. São super vários, movimentada sempre. São muitos riscos ali, aliados num lugar só, né? Vereador Fábio Manfrenato, só para a gente encerrar, eu sei que esse ano de 2018, a gente está chegando, se aproximando aí no final do ano, ao final do ano,
Eu sei que esse ano foi um ano de muitas andanças, até por conta da tua campanha aí a deputado estadual, mas eu sei que também que você fez, na condição de vereador, muita vistoria, né, em diversas áreas, na área da educação, com relação à questão do transporte, acessibilidade, trânsito. Qual que é o balanço que você faz? O que você tem identificado como as demandas prioritárias para a gente já poder começar a discutir, estimular a discussão, não só aqui na Câmara, né, como Poder Legislativo, mas também aqui na TV e na Rádio Câmara? O que você destaca um balanço dessas vistorias? Nós, graças a Deus, tivemos um retorno muito maior na questão de execução, né? Nós tivemos um retorno aí do Executivo em ações para muitas vistorias que nós fizemos, e todas essas vistorias feitas a pedido dos moradores, ou seja, nós temos esse dever, ouvir a necessidade no local, ouvir de quem mais conhece o problema, que é o morador daquela região. E é esse o papel que eu venho desempenhando e vou continuar fazendo. Nós temos 2 anos ainda de mandato e muita coisa para fazer, temos muito trabalho pela frente. Na questão da educação, nós temos aí um levantamento de escolas que ainda precisa muito melhorar a tão falada acessibilidade, né? Vamos continuar cobrando e continuar fiscalizando logo no início desse próximo ano, fazendo novamente vistorias agora aquelas que ainda não possuem, e vamos levar ao conhecimento do Executivo. Vamos dar sequência na questão do transporte, tanto o transporte público, sempre fiscalizando, quanto o transporte por aplicativo, nós estamos dando sequência no assunto. Tivemos 2 ganhos, a Prefeitura teve esse ganho, Bauru ganhou, 2 ônibus elétricos, que eu tive a honra de conhecê-los, e a parte que mais me tocou foi também o acesso. Ali não tem dificuldade nenhuma, a base ela é manual, é simplesmente uma rampinha que abre e fecha, não tem problema nenhum mecânico. E espaço, a questão de poluição, ou seja, Bauru vem ganhando, né? Uma notícia também fantástica que nós recebemos, que Bauru cresceu. Bauru está hoje em um posicionamento entre as 50 cidades melhores para se investir. Isso é muito importante para a nossa cidade, porque abre as portas, né? E nós precisamos de investimento na nossa cidade. Isso reflete em outras áreas, não tenham dúvida disso. Então, a notícia de crescimento da nossa cidade na parte do desenvolvimento, na parte de investimento, é muito importante, e as pessoas devem saber disso, porque nós cobramos, sim, a situação de muitos buracos, de muitos problemas. O investimento vindo para a nossa cidade, nós vamos ter condições de sanar esses problemas menores. O problema maior que a gente tem é o desemprego, eu tenho certeza disso. E o desemprego ele vai acarretando situações precárias na saúde, situações precárias no transporte, na infraestrutura. Então, é uma atuação muito abrangente que eu já estou premeditando aí para 2019, 2020. Uma atuação sempre focando, sim, a infraestrutura, a mobilidade, porém, abrindo esse leque para atender a população da melhor maneira possível. Segundo seu gabinete, são mais de 250 vistorias ao longo do ano, quer dizer, um baita de um diagnóstico para te fomentar todo esse trabalho. Temos ainda mais vistorias que isso ainda. Muitas vezes essas vistorias são marcadas, mas muitas vezes no meio de uma vistoria ou outra aparece alguém, uma outra demanda, e a gente vai pontuando, vai abrindo todo um processo para isso e tentando atender a população. Eu queria agradecer a tua presença, então, vereador Fábio Manfrinato, do PP, aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista, mais uma vez prestando contas do seu mandato, contando, detalhando um pouco dos seus projetos, das suas ações e iniciativas aqui na Câmara. Obrigada pela presença, vereador. Eu quero desde já agradecer mais uma vez toda a população de Bauru, e não só a população de Bauru, mas também toda a nossa região, que depositou um carinho enorme em mim na última eleição para deputado estadual. Não fui eleito, infelizmente,
por conta de coligação, tão simplesmente, pois a votação foi esplêndida, foi maravilhosa, ou seja, portas se abriram no Estado, nós teremos um contato muito grande a partir de janeiro com o governo do Estado e com certeza, mesmo sem um mandato estadual, nós faremos essa ponte, município, Estado, e com certeza nós traremos muita coisa boa ainda para a nossa cidade durante esses 2 anos. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Agradeço também sua sintonia mais uma vez aqui conosco. Esse programa vai ao ar pela TV Câmara, no 31.3 UHF Digital, pela Rádio Câmara, em boletins na programação 93.9 FM. Ainda fica disponível na íntegra para você acessar no YouTube. Procure o canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.